Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Eterno, que o Eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e livra nós de todos os mal, no nome do seu Filho Yahshua. Eu quero ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 34, do versículo 1 até o versículo 35. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida e fiel, com toda referência e contexto da palavra. Contexto da palavra. A nova tábua dos 10 mandamentos. Versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Referência do versículo 1, livro de Êxodo, capítulo 10, versículo 28. Disse ele Faraó: vai-te de mim e guarda-te que não mais veja o meu rosto, porque o dia em que vires o meu rosto morrerá. O versículo 2 do capítulo 34 de Êxodo. E preparar-te para amanhã, para que suba pela manhã o monte Sinai. E ali põe-te diante de mim no sumo do monte. Referência do versículo 2, livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 20. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o sumo do monte, chamou o Senhor a Moisés ao sumo do monte, e Moisés subiu. O versículo 3 do capítulo 34 de Êxodo. E ninguém suba contigo, Moisés, e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelha, nem bois se apacenta defronte do monte. Versículo 4. Então ele lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantou-se Moisés pela manhã, de madrugada, e subiu ao monte de Sinai, como o Senhor tinha ordenado, e tomou as 2 tábuas de pedra na sua mão. Referência do versículo 4, livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 12 e versículo 13. E marcaram ele um limite ao povo em redor, dizendo: guardai vós, que não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar no monte, certamente morrerá. Versículo 13. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado, que seja animal, que seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão ao monte. Versículo 5 do capítulo 34 de Êxodo. E o Senhor desceu numa nuvem
e se pôs ali junto a ele, e ele pregoou o nome do Senhor. Referência do versículo 5, livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 19. Contexto da palavra: Moisés roga ao Eterno que ele mostre a sua glória. Versículo 19. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. O versículo 6 do capítulo 34 de Êxodo. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou o Jeová, o Senhor eterno, misericordioso e piedoso, tardio em irás e grande em beneficência e verdade. Versículo 7. Que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, e transgressão e o pecado que é o culpado, não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos dos filhos, até a terceira e a quarta geração. Versículo 7. Que guarda a beneficência em versículo 8. E Moisés apressou-se, inclinou a cabeça à terra e curvou-se. Referência do versículo 8. Livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 31. E o povo creu e ouviram que o Senhor visitava aos filhos de Israel, que via a sua aflição, inclinaram e adoraram. O versículo 9 do capítulo 34 de Êxodo. E disse o Senhor: se agora tem achado graça ao teu olho, vá agora, Senhor, no meio de nós. Porque este é um povo obstinado, porém perdoa as nossas iniquidades e o nosso pecado, e toma pela tua herança. Referência do versículo 9, livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 3. E uma terra que emanar leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. Referência do versículo 9, livro de Salmo de número 28, verso 9. O Senhor é a força do meu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Versículo 10 do capítulo 34 de Êxodo. Contexto da palavra: o Eterno faz um pacto. Versículo 10. Então diz: eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilha que nunca
foram feitos em toda a terra, nem entre a gente alguma, de maneira que todo este povo, cujo meio tu está, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Versículo 11. Guarda o que te ordeno hoje. Eis que eu lançarei fora diante de ti os amorreus, cananeus, eteu, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Versículo 12. Guarda-te que não faça concerto com os moradores da terra, onde há de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Referência do versículo 12, livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 32. Não fará concerto algum com eles, ou com seus deuses. Versículo 33. Não, na tua terra não habitarão, para que não te faça pecar contra mim. Se vire aos seus deuses, certamente é um laço para ti. O versículo 13 do capítulo 34 de Êxodo. Mas os seus altares transtornarei, as suas estaltas quebrarei, os seus bosques cortareis. Referência do versículo 13, livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 24. Não te inclinarei diante dos seus seus deuses, nem servirá e nem fará conforme as suas obras. Antes destruirá totalmente, quebrarei a todas as suas estaltas. Versículo 14 do capítulo 34 diz: Porque te não inclinará diante dos outros deuses, pois o nome do Senhor é zeloso. Um eterno zeloso ele é. Referência do versículo 14, livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Não terá outros deuses diante de mim. O versículo 15 do capítulo 34 de Êxodo. Para que não faça concerto com os moradores da terra e não se prostitua após os seus deuses, nem sacrifiquem aos seus deuses, tu convidado deles, para comer dos seus sacrifícios. Referência do versículo 15, livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 12. Contexto da palavra. Moisés roga. Não, aqui não tem contexto da palavra, não. Guarda-te que não faça concerto com os moradores da terra, onde há de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Referência do versículo 15. Livro de Salmo de número 106, verso 28. Também se juntaram com Baal Peor e comeram o sacrifício dos mortos. Morto aqui as estátuas de Baal.
Referência do versículo 15, livro de 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4. Contexto da palavra resposta às perguntas acerca das carnes sacrificadas aos ídolos. Versículo 4. Assim que, enquanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, que não há outro eterno senão um só. O versículo 16 do capítulo 34 diz: Tome mulher das suas filhas para os teus filhos, suas filhas prostituindo-se após os seus deuses, faça que também teus filhos se prostituam após os seus deuses. Referência do versículo 16, livro de Número, capítulo 25, versículo 1. Contexto a palavra: o israelita peca com as filhas dos moabitas. Versículo 1. Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Versículo 2. E convidaram o povo a sacrifícios dos seus deuses. O povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Esses deuses aqui, Deus de barro, Deus de gesso, Deus de pedra, de pau. O versículo 17 do capítulo 34 diz: Não fará para ti Deus de fundição. Versículo 18. A festa dos pães asmos guardará. 7 dias comerá pães asmos, como tem ordenado ao tempo apontado do mês de Abibe, porque o mês de Abibe saísse do Egito. Versículo 19. Tu que abre a madre, meu é. Tudo que abre a madre, meu é. Até todo gado que seja macho, abrindo a madre de vaca e de ovelha. Referência do versículo 19. Livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 12. Santificai-me em todos os primogênitos, que abre toda a madre entre os filhos de Israel, de homem e de animais, porque tudo é meu. Referência do versículo 19, livro do Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 23. Contexto da palavra: a circuncisão e a apresentação de Iaúcha. Versículo 23. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. Versículo 20 do capítulo 34 de Êxodo. O burro, porém, que abre a madre, resgatarás.
um cordeiro, mas se não resgatará, corta ele a cabeça. Todo primogênito de teus filhos resgatará. Ninguém passará vazio diante de mim. Essa madre aqui é o útero do animal, fêmea. Referência do, aliás, o versículo 21 do capítulo 34 de Êxodo. 6 dias trabalhar, mas o 7º dia descansará. Na aradura, na cega, descansará. Versículo 22. Também guardará a festa da semana, que é a festa das primícias, da cega do trigo, da festa da colheita, no fim do ano. Referência do versículo 22, livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 16. Como, pois, se saberá agora que tem achado graça aos teus olhos, e eu teu povo, acaso não é por andares tu conosco, separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que sobe a face da terra, sobre a face da terra. O versículo 23 do capítulo 34 de Êxodo. 3 vezes no ano todo macho entre ti aparecerá perante o Senhor, Jeová, o Eterno de Israel. Referência do versículo 23. Livro de Êxodo, capítulo referência do versículo 24. Livro de Gênesis, capítulo 35, versículo 5. E partiram o terror do Eterno e foi sobre a cidade que estava ao redor dele. E não seguiram após os filhos de Jacó. Referência do versículo 24, livro de Salmo, de número 78, verso 55. Expulsou as nações diante deles, e dividindo as suas terras, ele deu por herança e fez habitar em suas terras, suas tendas, a tribo de Israel. Referência do versículo 24. Livro de Atos Apóstolos, capítulo 18, versículo 10. Porque eu sou contigo, ninguém lançará a mão diante de ti para te fazer mal, pois tem muito povo nessa cidade. O versículo 25 do capítulo 34 de Êxodo. Não sacrificará o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para a manhã. Versículo 26. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trará a casa do Senhor teu eterno. Não cozerá o cabrito no leite de sua mãe. Versículo 27. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque conforme
ao teor destas palavras, tem feito concerto contigo como Israel. O versículo 28. E esteve ali com o Senhor 40 dias, 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Referência do versículo 28, livro de Êxodo, capítulo 9, versículo 1. Contexto da palavra: o pacto que o Eterno fez com Noé. Versículo 1. E abençoou o Eterno a Noé e seus filhos, disse ele: purificai, multiplicai vós, enchei a terra. O versículo 29 do capítulo 34 de Êxodo. Contexto da palavra: o rosto de Moisés resplandece. Versículo 29. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão, quando desceu do monte. Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que falaram com ele. Referência do versículo 29, livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 15. E voltou Moisés, desceu do monte, com as 2 tábuas do testemunho na sua mão, a tábua escrita de ambas as bandas, de uma de outra banda. Escrito estava: o versículo, referência do versículo 29, livro do Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículo 2. Contexto da palavra transfiguração, versículo 2. E transfigurou-se diante dele, o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. O versículo 30 do capítulo 34 de Êxodo. Olhando, pois, Arão a todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar-se a ele. Versículo 31. Então Moisés chamou e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele Moisés, e ele falou. Versículo 32. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e eles ordenou tudo o que o Senhor falaram com ele no monte Sinai. Referência do versículo 32. Livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 3.
Contexto da palavra: o Eterno manda Moisés e Sião subir ao monte. Versículo 3: Vindo, pois, Moisés, contado ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. O versículo 33 do capítulo 34 de Êxodo. E assim acabou Moisés de falar com ele e tinha posto o véu sobre o seu rosto. Este foi o livro de Êxodo, capítulo 34, do versículo 1 até o versículo 35. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel. Até o próximo vídeo, se o Senhor Eterno quiser.